Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro Caminho para a Iniciação, né? Esse encontro, nós sempre deixamos bem claro, que é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, isso é muito importante. O encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. A base, nossa base são duas bases fundamentais. A doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. E com todos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante, que já esteja no caminho da iniciação, a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquários. Então, a pessoa pode perguntar, né, como é que eu faço para começar o caminho da iniciação? Deve seguir o curso, os ensinamentos de uma escola iniciática, né? E nós, então, indicamos, como faz parte do nosso trabalho, né? Indicamos que as pessoas venham fazer o curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Agora, uma pergunta, como é que a pessoa pode fazer o curso da eubiose? Essa é simples, né? Tem que começar com o curso peregrino, grau peregrino. Né? O grau peregrino é o primeiro grau, depois tem mais 4 graus em sequência, fazendo 5 graus. Fazendo esses 5 graus, a pessoa tem o direito a fazer parte como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí pode ler as revelações do professor Henrique José de Souza, pode participar de reuniões ritualísticas, de eventos, todos os eventos, e assim por diante, né? Torna-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Agora, como é que a pessoa pode fazer esse curso inicial, o grau peregrino? É muito simples. É só entrar na internet, no Google, e colocar lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer no site da Eubiose. É isso? Ou então, se quiser ir mais direto, pode pôr assim, o seguinte endereço www.eubiose.org.br. Vai aparecer o site da Eubiose. No site, tem o endereço de todos, tem muitas coisas para se pesquisar no site, né, de natureza iniciática, e tem o endereço de todos os departamentos da Sociedade Brasileira de Eubiose aqui no Brasil. Em toda cidade que tem um departamento, tem lá o endereço. O endereço, tem lá o e-mail, o telefone, assim por diante. Então, a pessoa pode entrar em contato, entra em contato por telefone ou por e-mail, né? Então, e faz a sua inscrição para fazer o curso inicial, o grau peregrino. É assim que é importante. Agora, a importância de tudo isso se resume no seguinte: é de fundamental importância que a pessoa faça o curso de iniciação numa escola iniciática que siga os princípios básicos e rígidos da ciência iniciática das idades. Isso é fundamental. É o caso da eubiose, ela segue rigidamente todos os princípios da ciência iniciática das idades. Então, aí está o convite para todos que quiserem. Agora, devo dizer que o curso, o grau peregrino, começa nos departamentos em março. Em março, todos os departamentos iniciam os seus graus. Então, as pessoas podem já fazer suas inscrições e já começar a fazer o seu curso de iniciação.
na Sociedade Brasileira de Obiose. Né? Muito bem. Uma outra lembrete que eu quero dizer é esse livro que eu escrevi, Aurora dos Deuses no Braço de Órion, né? Aurora dos Deuses no Braço de Órion, que trata especificamente da ciência iniciática das idades. Está disponível na vinheta do programa, tem toda lá a indicação de como adquirir o livro Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Muito bem. Então, nós vamos continuar aqui o nosso estudo, né? O nosso estudo a respeito da cosmogênese, né? Cosmogênese, né? E dizendo que nós estávamos falando já no encontro passado, né? E a respeito de três proposições fundamentais que Helena Blavatsky nos dá a respeito da sabedoria iniciática das idades, né? Da doutrina secreta. Né? São três princípios fundamentais. Estávamos analisando o primeiro princípio, e vamos continuar. Né? Esse primeiro princípio refere-se a um princípio onipresente, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível. É chamado o eterno. Isso nós falamos na reunião passada. O eterno. Né? O eterno é uma causa infinita e eterna, vagamente formulada no inconsciente e no incognoscível da filosofia europeia em voga. É a raiz sem raiz de tudo quanto foi e será. Isso nós já falamos. Né? Então, existe também, logo em seguida, como projeção desse eterno, para Brahman, a realidade única, o absoluto, que é o campo da consciência absoluta. Vale dizer, a essência que está fora de toda relação com a existência condicionada, e cuja existência consciência é o símbolo do condicionado. Né? O espírito e a matéria devem ser, no entanto, considerados como não realidades independentes, mas como duas facetas ou aspectos desse absoluto, do eterno, é isso? Desse que está acima de Parabrahma. Então, tudo isso aí pertence a esse primeiro princípio que a HPB nos indica. Né? Então, daí resulta o contraste entre dois aspectos do absoluto essencial, que é essencial para a existência do universo manifestado. Isolada da substância cósmica, a ideação cósmica não poderia manifestar-se. Então, tem uma ideia cósmica que ela é derivada de uma substância cósmica, e ela não pode ser separada disso. Né? O universo manifestado acha-se, portanto, informado pela dualidade, que vem a ser a essência mesma da sua existência como manifestação. Esse algo que a especulação ocidental presentemente desconhece é chamado forrati pelos ocultistas. Então, veja bem, é todo um panorama bastante interessante, específico, desse grande horizonte que nos vislumbra a HPB, Helena Petrova Blavatsky, a respeito da doutrina secreta. Né? Então, assim, do espírito ou ideação cósmica provém a nossa consciência. A nossa consciência provém dessa ideação cósmica. Da substância cósmica, os diversos veículos em que essa consciência se individualiza e chega ao eu, à consciência de si mesma ou reflexiva. Enquanto Forrati, em suas manifestações várias, é o elo misterioso que une o espírito à matéria, o princípio animador que eletriza cada átomo para dar-lhe vida. Então, é muito importante, então, que toda a consciência é derivada do eterno, tudo. E tudo é algo fundamental que Helena Petrova Blavatsky nos afirma, através da doutrina secreta, veiculando os pensamentos dos grandes mestres, né? Que tudo no universo tem consciência. Veja bem, e essa consciência vem dessa raiz pré-cósmica, essa raiz pré-cósmica que é o eterno. Tudo tem consciência. Aliás, inclusive, a ciência acadêmica oficial pode até ter dúvidas a esse respeito. Mas como? Uma pedra tem consciência? Um animal, um vegetal tem consciência? Tem consciência. Definindo, um mineral tem consciência de mineral. Um vegetal tem consciência de vegetal. O animal também tem consciência de animal. E o ser humano tem consciência de ser humano. Então, na verdade, o universo todo é um escalonamento de consciências, desde o mais
do menor até o máximo a potência. São tudo consciências, né? E essas consciências vão evoluindo. O importante, o cosmos, o pré-cosmos, ou seja, a causa de tudo, o eterno, está presente em tudo. Em qualquer partícula do universo, menor que seja, lá está presente o eterno, né? A raiz pré-cósmica. Então, o HPB, continuando, depois desse introito que nós fizemos, né? Recordando aqui o nosso encontro passado, HPB faz um resumo para dar uma visão mais clara a respeito de todo esse assunto muito importante, né? Então, ela diz, o primeiro, o absoluto, o resumo que ela faz, o absoluto, o Parabrahma dos Vedantinos, ou a realidade una, Sat, que é, como disse um grande pensador, Hegel, ao mesmo tempo, absoluto, ser e não ser. Em segundo lugar, o primeiro logos, já baixando, em primeiro logos, o impessoal e em filosofia não manifestado. O logos precursor do manifestado. É a causa primeira, o inconsciente dos panteístas europeus. Então, aí já vimos, então, o absoluto, depois, como consequência, como projeção, o primeiro logos, né? Depois, em terceiro lugar, o segundo logos, espírito e matéria, vida, o espírito do universo, Purusha e Prakriti. Então, já vemos aí a existência do absoluto, primeiro, segundo logos. E, em quarto lugar, conforme a HPB nos diz, para fazer esse resumo, ela nos mostra o terceiro logos, é isso? A ideação cósmica, Mahati, ou inteligência, a alma universal do mundo, o número cósmico da matéria, a base das operações inteligentes da natureza, também chamado Mahabudhi. Então, aí nós temos aí, então, esse panorama geral, né? O absoluto, o eterno, depois como projeções na parte manifestada, primeiro logos, segundo logos, terceiro logos. Então, ou podemos chamar também de trono. Trono é na maneira hebraica de se falar, né? Na maneira hebraica, a gente fala primeiro trono, segundo trono, terceiro trono. Na maneira grega, a gente fala primeiro logos, segundo logos, terceiro logos. Então, é apenas essa diferença, a origem da palavra, né? Muito bem. Então, temos essas quatro possibilidades e temos, então, a realidade una, a realidade una em seus aspectos duais do universo condicionado, né? Esses três logos subjetivos que nós falamos, indicamos, conforme a HPB, não devem ser confundidos com os três logos objetivos da manifestação, quando o terceiro logos subjetivo se converte no primeiro logos objetivo criador, a mente universal, Mahati, impregnando todas as coisas com os atributos da inteligência. Então, isso aí é muito importante, essa observação que a HPB faz, né? Então, a doutrina secreta afirma, além disso, como segundo ponto. Então, nós vimos o primeiro ponto que a HPB nos dá é justamente a existência de um princípio onipresente. Já falamos, o princípio onipresente. Agora vem o segundo ponto que a HPB nos ensina, é a eternidade do universo como um todo. É isso? A eternidade do universo como plano sem limites. Periodicamente, cenário de universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo constantemente, chamados as estrelas que se manifestam e as centelhas da eternidade. Então, vejam bem, esse universo sem limite, né? Como um cenário que aparece e desaparece periodicamente. Então, manifesta-se e retorna ao manifestado periodicamente, né? Isso é uma constante, né? A eternidade do peregrino é como um abrir e fechar de olhos da existência por si mesma, segundo o livro de Dizian. O aparecimento e o desaparecimento dos mundos são como fluxo e refluxo periódico das marés. Então, esses universos aparecem e desaparecem como fluxo das marés. A gente fala de maneira bastante interessante dessa maneira, né? Como fluxo das marés. Então, aqui,
peregrino é o nome dado à nossa mônada. Peregrino. Por isso que na eubiose, é isso, o primeiro grau, que é chamado grau peregrino, é justamente por isso, né? Porque peregrino é o nome dado à nossa mônada, que é um peregrino do universo, né? Peregrino é o nome dado à nossa mônada, os dois em um, durante seu ciclo de encarnações. É o único princípio imortal e eterno que existe em nós, sendo uma parcela indivisível do todo integral. O espírito universal de que emana e que é absorvido no final do ciclo. Quando se diz que emana do espírito único, usa-se uma expressão tosca e incorreta, por falta de palavras adequadas. Os vedantinos, dos Vedas, né, o chamam Sutratman, fio, alma, fio. Suas explicações, no entanto, diferem algo das dos ocultistas. Cabe aos vedantinos explicar a diferença. Então, isso aí é muito importante, né? Agora, este segundo aspecto da eternidade do universo, conforme a HPB, ela nos fala, né? A HPB nos fala que esse segundo aspecto da doutrina secreta é a universalidade absoluta daquela lei de periodicidade, de fluxo e refluxo, de crescimento e decadência, que a ciência física tem observado e registrado em todos os departamentos da natureza. A natureza percebe isso, né? Um fluxo perfeito, né? Uma construção ou uma desconstrução das coisas. Periodicamente, as coisas se constroem e se desconstroem, né? Periodicamente. Isso no universo é muito interessante. As estrelas somem, depois definham, depois surgem supernovas, explodem, surgem novos sistemas. Isso é um processo periódico. Isso a astronomia percebe perfeitamente, né? Alternativas, tais como dia e noite, vida e morte, sono e vigília, são fatos tão comuns, tão perfeitamente universais, e sem exceção, que será fácil compreender por que divisamos nelas umas das leis absolutamente fundamentais do universo. Agora, seguindo, o HPB nos ensina um terceiro aspecto, né? O primeiro aspecto foi justamente da unidade, o primeiro aspecto do princípio onipresente, né? O segundo aspecto, a eternidade do universo. Agora vem o terceiro aspecto que a HPB nos chama a atenção através da sua obra, a doutrina secreta, né? Ela diz, por terceiro lugar, a identidade fundamental de todas as almas, com a alma suprema universal, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida, e a peregrinação obrigatória para todas as almas, centelhas daquela alma suprema, através dos ciclos de encarnação ou de necessidade, durante todo esse período. Então, como um peregrino, né? A consciência é um peregrino que segue o seu caminho, provindo justamente do eterno, e como projeções da mônada, que são projeções do eterno também. Então, nesse ciclo de peregrino, as consciências vão peregrinando pelo universo, fazendo a sua evolução. Em outras palavras, nenhum Budi puramente espiritual, alma divina, pode ter uma existência consciente e independente antes que a centelha emanada da essência pura do sexto princípio universal, ou seja, da alma suprema, haja passado por todas as formas elementais pertencentes ao mundo fenomenal do Manvantara e adquirida individualidade, primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços, conscientemente dirigidos e regulados pelo karma, escalando assim todos os graus de inteligência, desde humanas inferior até humanas superior, desde o mineral e a planta ao arcanjo mais sublime, Dhyani Buda. Então, veja bem, isso já o HPB deixa bem claro esse processo de transmigração da consciência através de todos os processos de transmutação do universo. Aliás, na eubiose é dado como nas aulas que nós temos, né, durante a eubiose, e o próprio mestre, o professor Henrique José de Souza, nos mostra uma visão bastante sintética, que ele diz que a descida de vida e energia
e subida de vida-consciência. Mas todo esse processo está ligado ao eterno, né? A mônada provém do Sol central, mora no primeiro logos, né? No primeiro logos, depois ela desce como vida e energia até o mais fundo do universo objetivo, e depois que tem que subir, conforme diz a HPB, subir, fazer uma escalada como peregrino do universo, passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, depois hominal, depois super-humano, subdivino, divino, até voltar à casa do Pai. Então, essa é a visão. Por isso que eu sempre digo e repito, que é muito importante para o estudante que está no caminho da iniciação ter uma visão sintética de como as coisas funcionam. Isso é muito importante, as coisas funcionam. Então, é assim, projeção do imanifestado para o manifestado, dá uma origem a todas as consciências, né? As consciências, então, vão se, como peregrino do universo, da vida, vão evoluindo, expandindo o seu estado de consciência até atingir a casa do Pai novamente. A volta à casa do Pai, como falava o nosso grande mestre, o Jesus, o Cristo, né? A doutrina principal da filosofia esotérica não admite a doação de privilégios nem de dons especiais ao homem. Então, o homem não tem privilégios, salvo aqueles que foram conquistados pelo próprio ego, com o seu esforço e mérito pessoal, ao longo de uma série de reencarnações e revivências da sua vida espiritual. Então, veja bem, isso é muito, muito importante, né? O universo não dá nada para ninguém, não. Cada um tem que conquistar, por seu próprio mérito, o seu processo evolutivo, através justamente da evolução da sua consciência, dos diversos estágios evolutivos do universo, até atingir novamente a casa do Pai, a volta à casa do Pai. Então, isso é muito importante no sentido de se ter essa visão, do sentido do autoconhecimento. É muito importante esse trabalho do autoconhecimento, né? Da busca da verdade em si mesmo, da busca de Deus que existe dentro de si mesmo. Temos Deus dentro de nós, totalmente projetado, mas esse Deus está adormecido. Então, temos que fazer esse Deus retornar, acordar e voltar plenamente à consciência inicial, né? Por isso, dizem os hindus que o universo é Brahman e Brahma, porque Brahman está em todo o átomo do universo. Veja, Brahman está em todo o átomo do universo, sendo os 6 princípios da natureza a expressão ou os aspectos vários e diferenciados do 7º e uno, a realidade única do universo, seja cósmico ou microcósmico. E ainda porque as permutações psíquicas, espirituais e físicas do 6º, Brahma, o veículo de Brahman, no plano da manifestação e da forma, são consideradas por aspecto metafísico, ilusórios e maiávicos. Veja bem, apesar de ser grandioso esse aspecto que nós vimos da projeção do eterno produzindo o primeiro logos, segundo logos, terceiro logos e todas as consciências, mas isso tudo faz parte do mundo manifestado. E como faz parte do mundo manifestado objetivo, ele faz parte de Maya, da ilusão. Então, tudo isso aí, todas as formas manifestadas são consideradas ilusórias ou maiávicas. A única coisa que não é ilusória e maiávica é o próprio eterno, o imanifestado. Mas é uma realidade que nós não podemos ainda alcançar no nosso estado de consciência. Estamos caminhando para essa meta, esse horizonte, né? Expandir o nosso estado de consciência para, num futuro, só Deus, só o Eterno sabe, no futuro, podemos penetrar nesse conhecimento profundo, justamente dessas questões relativamente ao imanifestado. Embora a raiz de todos os átomos, individualmente, e de todas as formas, coletivamente, seja o 7º princípio ou a realidade una em sua aparência manifestada fenomenal, é temporária. Tudo isso não é senão uma ilusão efêmera dos nossos
sentidos. Então, tudo isso é uma reunião dos sentidos. E os nossos sentidos, tudo que nós sentimos através, com referência ao nosso processo psíquico humano, relacionado à nossa personalidade. Tudo que nós percebemos através dos nossos veículos psíquicos, na verdade, é maia, ilusão. Na verdade, somente aquilo que está dentro de nós, que é a própria divindade, poderá ter a percepção daquilo que está na realidade incognoscível, superior do universo. Mas isso depende justamente do peregrinar da mônada no seu autodesenvolvimento para atingir a plena consciência de todo esse processo cósmico, né, superior. Em seu modo de ser absoluto, o princípio uno, sob os seus dois aspectos, para Brahma e Mula Prakti, não tem sexo. É incondicionado e eterno. Sua emanação manvantárica, periódica ou irradiação primária é também una, andrógena, infinita em seu aspecto fenomenal. Então, nós dissemos que nos planos superiores sempre existe o androgenismo. Existe a potencialidade da dualidade, da polaridade, mas não na sua forma fenomenal, manifestada. Né? Agora, quando, por sua vez, a emanação irradia, todos os seus raios são igualmente andrógenos, convertendo-se nos princípios masculino e feminino em seus aspectos inferiores. Isso é da lei cósmica. A lei cósmica. Então, nós temos como plano de entendimento que até o segundo trono nós temos uma polaridade não está diferenciada. É isso, nós temos o androgenismo. Chegando no segundo trono, Vishnu, então automaticamente é necessário a existência da polaridade. Aí então existe o masculino e o feminino. Como tudo, a polaridade se estabelece abaixo do segundo trono. Né? Mas é claro que isso aí, a gente pode ver que isso aí é de forma maiávica. Né? A polaridade se produz de forma maiávica nos nossos sentidos. E isso realmente é um processo que nos provoca uma certa hesitação e confusão para o entendimento dos processos superiores. Né? Então, depois de um pralaya, né? Ou seja, depois de um processo todo de manifestação, qual seja o grande pralaya ou pralaya menor, deixando a vida ativa, é o plasma akasha, o pai e mãe, o espírito e a alma do éter, ou seja, o plano do círculo que se manifesta. O espaço é chamado a mãe, antes de sua atividade cósmica, e pai e mãe no primeiro estágio do seu despertar. Na Cabala, ele é também pai, mãe e filho, a trindade, né? A trindade. Mas, enquanto na doutrina oriental constitui estes o sétimo princípio do universo manifestado, ou Atman, Buddhi, Manas, ou seja, espírito, alma, inteligência, ramificando-se, dividindo-se a tríade em 7 princípios cósmicos, em 7 princípios humanos, na Cabala ocidental dos místicos cristãos, corresponde à tríade ou à trindade, e entre os seus ocultistas, ao Jeová, macho-fêmea, Jahavá. Nisso consiste toda a diferença entre as trindades esotérica e cristã. Então, a gente vê aí um plano bastante interessante para o entendimento desse processo manifestativo no plano objetivo. Né? No plano objetivo, né? Existe a polaridade, né? Mas isso tudo está condicionado a um aspecto maiávico, né? E isso tudo condiciona também aspectos evolutivos, nos 7 sistemas evolutivos que constituem o nosso Manvantara. Né? O nosso Manvantara constitui os 7 sistemas evolutivos. Nós estamos no 4º sistema evolutivo, e como diz aqui a doutrina secreta através de Brahma, de Helena Blavatsky, identifica com o nome de Jeová. Jeová é realmente uma 4ª coisa, são 4 princípios, né? Identificados pelas 4 letras hebraicas, né? Yod, Re, Vav, Het. Yod, Re, Vav, Het. Então, são 4 letras do alfabeto hebraico, né? Que identifica também o Jeová, ligado ao 4º sistema evolutivo. O nosso 4º. Estamos no 4º sistema evolutivo, portanto, né? Uma 4ª fase na nosso Manvantara.
e partiremos para uma quinta fase, uma sexta fase, uma sétima fase, para realizar o nosso processo evolutivo. Aliás, isso tudo cursa na própria Bíblia, está lá o Moisés dizendo que Deus criou o mundo em 7 dias. Aí está a questão dos 7 dias. É isso. Os 7 dias nada mais representam que os 7 sistemas evolutivos. É isso? Então, nós estamos no 4º dia. Estamos no 4º dia de criação. E esse 4º dia de criação é justamente planejado e dirigido por Jeová. Jeová, o Deus de todas as Escrituras. Mas partiremos logo para um 5º estado de consciência. Então, nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz: estamos caminhando para um 5º sistema evolutivo, e para um 6º sistema evolutivo, e, naturalmente, para um 7º sistema evolutivo, e uma 8ª coisa, que é a síntese de tudo, fechando o Manvantara. O Manvantara, né? Fechando o quê? O dia de Brahma. Isso fecha o dia de Brahma. Aí, então, passa pelo ponto Laya, entra na noite de Brahma, um sentido de contração, né? de contração, de espera para um novo processo, e assim o universo vai de fase em fase, se manifestando de maneira bastante interessante. Né? Então, aqui nós vemos o seguinte: como nós falamos aqui a respeito do Akasha, né? do grande Pralaya e o Pralaya menor, falando que o primeiro despertar para a vida ativa é o passo Akasha, o pai e mãe, nós podemos dizer que não são organismos físicos, e muito menos seus princípios psíquicos, o que permanece no status de existência durante os grandes pralayas cósmicos ou mesmo solares, e sim unicamente as suas fotos, as suas imagens, as suas fotografias akáshicas ou astrais. Então, são projeções astrais ou akáshicas. Né? Mas durante os pralayas menores, os planetas, uma vez envolvidos pela noite, continuam intactos, apesar de mortos não, inativos, à maneira de um grande animal que, preso e sepultado nos gelos polares, assim se converte durante longos períodos. Então, aí está essa parte, na continuidade desse esquema extraordinário que nós temos, né, na doutrina secreta, que é algo muito complexo para a nossa mente. Né? Nós dizemos que tudo isso que nós estamos abordando aqui, vindo da doutrina secreta, justamente do primeiro livro, a doutrina secreta, que é relacionada à cosmogênese, foi dado pelos grandes mestres. E, no nosso sentido de entendimento, isso é muito complexo. Mas o nosso mestre diz que o universo é muito simples. O universo é de uma simplicidade muito grande. Então, nós podemos perguntar por que nós temos dificuldade de entender? É isso. Justamente por causa da consciência. É isso. A nossa consciência humana, ela tenta entender esses processos cósmicos superiores através de uma visão humana, a consciência humana. Aí a complicação aparece. Então, aí fica o complexo. Então, a complexidade que aparece à nossa frente é maiávica também, é aparente. É uma complexidade aparente, porque, na verdade, no momento que o indivíduo atinge o seu autoconhecimento cada vez mais, essa complexidade vai desaparecendo. E a pessoa vai penetrando no conhecimento e as coisas vão se clareando. Por isso, como o nosso grande mestre Jesus Cristo falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto. Conhecendo a verdade, ela nos liberta. Nos liberta do quê? De nós mesmos. Do quê? Da nossa consciência humana. Olha que importante. A verdade, ou seja, o conhecimento do Deus interno, nos liberta da nossa consciência, da nossa personalidade, que é a nossa máscara. Então, é muito importante esse fato que o nosso mestre nos diz, que o universo é absolutamente simples. E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, aqueles que forem fazer o curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Biose, vai perceber que a linguagem do nosso mestre é bem objetiva, simples, sintética. A dificuldade que aparece no entendimento da palavra do mestre
é justamente não pela palavra dele, pela dificuldade que nós temos em entender as coisas que não são maiávicas, que estão além do Maia, da Maia. Né? Então, a dificuldade é decorrente das nossas próprias limitações de entendimento. Isso é muito importante, esse entendimento, para deixar bem claro. Né? Então, agora, é básico no entendimento da doutrina secreta, de todo esse processo, né? A entender como as coisas funcionam, entender a estrutura fundamental do universo. Né? Os dias e as noites de Brahma, o universo manifestado, o manifestado, como se dá esse peregrinar da mônada pelo universo, como peregrino da vida, né? E qual é o sentido, o objetivo na nossa evolução? Onde vai o nosso processo evolutivo, né? A casa do Pai, como Jesus falou. Então, tudo isso faz parte de um processo de iniciação lentamente, que vai caber na nossa cabeça, mas a gente vai entendendo de maneira diferente daquela que a ciência oficial mostra. Na verdade, a ciência oficial, acadêmica, mostra o universo de uma maneira, mas esse universo que a ciência oficial mostra justamente é a pele do o universo maiávico. Mas dentro dessa pele, que é a própria astronomia, o objetivo da astronomia, a pele do universo, estuda apenas coisas físicas. Não? Dentro desse universo existem os planos hiperfísicos. E é justamente nos graus de iniciação que se estuda perfeitamente e profundamente essas questões do hiperfísico, da relação da nossa mente com os mundos hiperfísicos. Portanto, quando nós convidamos as pessoas a entrarem no caminho da iniciação, é justamente para fazer esse alargamento de entendimento, para ir cada vez mais penetrando nos conhecimentos superiores cósmicos universais. Eu passo a palavra agora ao nosso irmão Carlos Nascimento para as suas considerações e para a gente continuar a nossa peregrinação, né? A nossa peregrinação por esses caminhos. Muito legal essa questão da peregrinação, professor. É, e é interessante a gente trabalhar a nossa mente para começar a compreender melhor tudo isso, né, professor? E tem muita coisa que a gente compreende, né? Por exemplo, a questão do fluxo, do refluxo, porque tudo isso está na gente, está no corpo humano, está na natureza, está nas 4 estações do ano, e tem a questão do construir e reconstruir, né, professor? Eu acho que o Exatamente. processo do peregrino e da evolução é construir e reconstruir. E o interessante foi o que o senhor falou também em relação à parte psíquica, né, professor? A gente está muito preso na ilusão, e o que vai despertar a gente para essa realidade é esse entendimento do ser humano com o seu Deus interno, né, professor? Pois é, veja bem, na ciência acadêmica, o que nós temos? Nós temos a hipótese e a teoria. Aqui, assim que funciona a ciência acadêmica, né? Tudo começa com hipóteses. As hipóteses são lançadas. Pode ser que seja assim, pode ser dessa forma, ou de outra forma, ou sem hipótese. Os cientistas lançam hipóteses. Depois é feito um estudo profundo, né? Através das leis conhecidas da física, da química, da biologia, né? E chega no momento em que a própria constatação matemática, prática, laboratorial, confirma que aquela hipótese já não é mais uma hipótese, pode constituir uma teoria. Uma teoria. Mas, mesmo assim, veja bem, mesmo assim, uma teoria não é definitiva. Veja, isso é uma relatividade, é o mundo da relatividade. Uma teoria não é definitiva, ela pode ser transformada por novos conhecimentos. Aliás, é o que está acontecendo hoje, né? Nós tivemos aqui a física do Isaac Newton, né? Uma física newtoniana. Tínhamos uma física newtoniana, depois nós passamos para uma física einsteiniana, de Einstein, né? E hoje vamos para além, uma física da física quântica, que difere totalmente, ou basicamente, daquilo que era observado na física de Newton e de Einstein. Né? Aliás, o próprio Einstein, ele não os estudiosos afirmam, né, os entendidos, que ele não era muito afim às ideias da física quântica. Ele não era muito afim. Ele tinha uma ideia da relatividade. Mas hoje a física quântica é uma imposição, uma necessidade. Então, como o nosso irmão
o nosso irmão falou, o nosso irmão Carlos, realmente existe uma relatividade muito grande. E essa relatividade muito grande, inclusive no campo da ciência, está justamente no caminho das limitações do nosso entendimento. Aliás, Sócrates, tudo é que sei, é que nada sei. Isso é fundamental. Não adianta a pessoa adquirir grandes conhecimentos e chegar à conclusão que sabe tudo. Não, ninguém sabe tudo. O nosso conhecimento é relativo. A lei da relatividade. O conhecimento é relativo. As teorias podem ser mudadas. Aliás, frequentemente, novas propostas vão surgindo e as teorias vão se ampliando, vão se alterando e assim por diante. Tanto que na questão da ciência oficial, a ciência acadêmica oficial vai ter que alterar muita coisa básica, os fundamentos dos seus conhecimentos vão ter que ser alterados quando começar a penetrar na ciência oficial esses conhecimentos que nós estamos falando agora, de HPB, do professor Luiz de Souza, né? Não conhecimento deles, originado por eles são veículos desse conhecimento cósmico, que vem de uma origem pré-cósmica, né? Que dá uma consistência muito maior para o entendimento dessas questões universais. Então, a ciência vai ter que se modificar, se adequar a esses conhecimentos para poder fazer a sua evolução. E assim nós também, principalmente agora no terceiro milênio, né? O terceiro milênio é uma época sui generis. Nunca houve no planeta um momento tão imperativo para o desenvolvimento da consciência superior como agora no terceiro milênio. Isso vai acontecer inevitavelmente. É por isso que aqui no nosso encontro chama Caminho para a Iniciação, para o desabrochar de um caminho, o início de um caminho da iniciação, que nos leva ao desabrochar do nosso entendimento, da nossa consciência, para esse conhecimento superior cósmico. Né? Muito bom, professor. O Júlio Teixeira ele faz uma colocação interessante. 1 em essência, 3 na manifestação e 7 na evolução. Exatamente, isso é básico, 1, 3, 7. Né? É 1 em essência, 3 na manifestação e 7 na evolução. Então, 1 na essência, isso é importante. 1. Isso nós dizemos, Deus, o cosmos, o eterno, não se divide. Veja bem, ele não se divide, ele mantém-se uno. A unidade é essencial em tudo que existe, pelo lado essencial das coisas, né? Pelo sentido pré-cósmico, né? Então, unidade. Seja um elétron, seja uma partícula subatômica, menor que seja, a menor partícula que existe no universo, a unidade está ali presente. Então, ela não se divide. Então, é 1 em essência. A unidade está presente em tudo, porque ela não se divide, ela mantém-se íntegra. Porque se dividisse, não seria unidade, deixaria de ser unidade, né? Seria multiplicidade. Agora, por que existe a multiplicidade? É justamente Maia. A multiplicidade é Maia. Nós vemos muitas coisas no nosso mundo manifestado. A gente diz que quantidade enorme de coisas, mas não é isso, é Maia. Mas, na verdade, essa quantidade enorme de coisas se retém numa unidade. Depois tem o 3 na manifestação, é a trindade. É a trindade, né? Olha, por que 3? É o pai, a mãe e o filho. Né? Uma família é assim, né? Tem que ter o pai, tem que ter uma mãe e tem os filhos. É 3, é a trindade. Essa trindade é estudada e reverenciada em todas as linhas de conhecimento da humanidade, sejam filosóficas, sejam esotéricas, sejam iniciáticas, é a trindade. Né? Então, a religião católica chama divina trindade, né? O pai, mãe e filho. Né? Então, isso é muito... E, como consequência, baixando do segundo logos, o 1 em essência, podemos dizer o primeiro logos, o 3 no processo de manifestação, né? E abaixo, como segundo trono, e abaixo do segundo trono existe o 7. Isso. Tudo se manifesta de maneira setenária no nosso universo. Veja bem, sempre que falamos que o nosso universo é setenário, nós nos referimos, nós não, HPB nos ensinou, aqui através dos mestres, que
Tudo isso que nós aprendemos da doutrina secreta é referente ao nosso sistema evolutivo, ao nosso sistema solar. E o nosso sistema solar, justamente na parte manifestativa, se manifesta sempre numa tônica setenária. 7. Tudo é 7. Aliás, na própria ciência, a gente vê, a ciência registra 7 em tudo, né? 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 estados de sistema cristalinos, né? 7 notas musicais, e sempre 7, 7, 7, 7. Nunca é 8, 9, 7. Agora, eu pelo menos, particularmente, de tudo que eu estudei, desde o primário, no nível médio, no nível universitário, eu nunca vi um livro que explicasse o porquê o 7. Eu nunca vi um livro, um cientista ou alguém que dissesse por que 7 e não 8, 9. Na verdade, isso faz parte do conhecimento da iniciação, na verdade, justamente o centenário. Mas a ciência admite 7. O 7 é fundamental. Em tudo que a gente olha ao nosso redor tem o 7, o número 7. Porque o 7 é a base do sistema evolutivo. Então, por isso que o nosso irmão Júlio falou justamente essa importância do 1 em essência, 3 em manifestação e 7 na vibração. É a base da nossa existência cósmica. E claro que baseado numa matriz pré-cósmica. Agora, o entendimento disso requer um aprofundamento muito grande na iniciação para a gente entender profundamente a razão de tudo isso. Agora, uma pergunta do Júlio, professor. A descida da vida-energia teria em si a consciência em potencial. Para subir, à medida que experimenta e conhece, se tornando consciente? Evidentemente. Veja, a gente fala, o nosso irmão Júlio falou, a descida da vida-energia teria em si a consciência em potencial para subir à medida que experimenta e conhece, tomando consciência. Isso é um grande mistério. Olha, eu devo dizer, isso que o nosso irmão Júlio fala, o entendimento disso é um grande mistério. Não sou eu quem fala, é Helena Petrovna Blavatsky. Nos seus ensinamentos, através dos grandes mestres, ela diz que este grande processo de relação entre o imanifestado e o manifestado é um grande mistério. Um grande mistério. A grande pergunta é essa: por que o imanifestado, que tem tudo, onipresente, onisciente, onipotente, é isso tudo, nada lhe falta, ele é e não é ao mesmo tempo, é o ser e não ser, não é verdade? Então a gente diz, se essa consciência única, pré-cósmica, se tem tudo, por que ela se manifesta? Por que ela vem do imanifestado para o manifestado, produzindo, então, o mundo objetivo? Essa é a grande pergunta. É uma pergunta que não tem resposta no nosso mundo. Eu, através dos meus estudos, eu vejo que os grandes mestres têm muitas explicações expostas através de muitos anos, de muitos séculos, né? Mas é uma grande pergunta que existe, o porquê dessa manifestação. Agora, a verdade é que, como o nosso irmão Júlio falou, essa vida e energia tem a consciência em potencial. A potencialidade está ali, da consciência. Ou seja, aquela consciência desce, não é a consciência que desce, é a projeção da consciência, a projeção da mônada vai se descendo para os mundos mais densos e vai sofrendo um adormecimento. Essa consciência adormece. E ela tem que voltar depois para o estágio inicial, através da medida que experimenta a si mesmo, tem as suas experiências, desabrochar do seu entendimento, tornando-se consciente, ou seja, conhecedor de si mesmo. O importante é isto, que a chave para o entendimento, acredito, a chave para o entendimento disso mais perto de nós está naquilo que está no templo do frontão de Apolo, frontão do templo de Apolo, né?
na antiga Grécia, né? É isso. O que estava escrito no frontão do templo de Apolo? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, essa consciência se projeta do eterno, vai se enclausurando no mundo objetivo e adormece. Depois, essa consciência tem que se conhecer a si mesma. Esse é o grande mistério. Ela tem que conhecer a si mesmo. Não é conhecer outras coisas fora, é conhecer dentro de si mesmo. Homem, conhece a ti mesmo. Consciência, tome conhecimento de si mesmo. É o autoconhecimento. Por isso que a escola de iniciação é sempre assim. O autoconhecimento, a transformação interna, é fundamental para o desabrochar desse entendimento superior. Conhece a ti mesmo, né? Então, agora é um mistério. Quem que vai responder esse mistério? Agora, de uma coisa nós temos, isso é uma coisa fundamental. O mecanismo, como as coisas funcionam, está na nossa frente. É assim que funciona. A consciência pré-cósmica, né? Além do cosmo manifestado, ela projeta de si algo que origina a consciência, e a consciência vai se embotando, ela vai diminuindo a sua potencialidade até atingir um ponto mais profundo no mundo físico denso e se esquece de si mesmo. Depois ela tem que voltar para a sua posição inicial através do autoconhecimento. Agora, esse é o grande mistério universal. Mas esse mecanismo nós conhecemos. Como acontece isso, essa descida, essa subida, nós conhecemos. Isso tem nos livros de iniciação, a gente vê nos Vedas, vê na doutrina secreta, está tudo perfeito, né? Então, tudo se transforma, há uma transformação constante dos processos de entendimento, da consciência, rumo a uma consciência superior. Agora, o porquê disso realmente não tem uma resposta. Não tem uma resposta para a nossa consciência humana. É isso? Talvez nem mesmo uma consciência superior, diânica, superior, do além-a-caixa, acredite que não tenha uma consciência plena do que isso acontece. Talvez isso nós temos, nem mesmo o Parabrahma, o Sol oculto, tem consciência disso, plena, porque ele também está submetido ao mundo do manifestado, ou é o mundo manifestado incondicionado. É isso, o Parabrahma é o manifestado incondicionado. Nós somos o manifestado condicionado. Mas, mesmo assim, ele sendo manifestado incondicionado, mesmo assim, nem o Sol central, não sou eu quem afirma, a doutrina secreta afirma isso, através dos conhecimentos dados por Helena Petor Blavatsky, né? Mesmo o Sol central, com toda a sua luz, ele não consegue enxergar plenamente o eterno. Não consegue ter uma visão do eterno, porque ele faz parte do manifestado, e o eterno é manifestado. Então, isso aí é que se resume neste grande enigma, neste grande cenário que nós temos diante da nossa visão pela doutrina secreta, que é o grande mistério que existe para ser desvendado pela consciência que está no manifestado. Veja, o grande mistério para ser desvendado pela consciência que existe, que vive no mundo manifestado, seja no segundo, terceiro trono, no segundo trono, no primeiro trono, ou no Sol central, é o grande mistério a ser desvendado, é justamente o porquê deste trânsito do imanifestado para o manifestado. Então, é o grande mistério universal. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira diz: Iod Revalret equivale aos 4 universos, professor? Isso é, Iod Revalret equivale aos 4 sistemas evolutivos nossos, né? Veja bem, os 4 sistemas evolutivos nossos, e nós podemos ir até o Adão e Eva, né? Adão e Eva, né? No paraíso, né? O que aconteceu no paraíso? O que aconteceu no paraíso que está justamente na Bíblia? Está lá Adão e Eva.
né? A projeção macho e fêmea de uma consciência superior que veio para o mundo do manifestado, formando o ser humano. O ser humano estava lá manifestado na Bíblia como Adão e Eva. Num determinado momento apareceu o Jeová. Jeová entrou no sistema, não é isso? Aparece e entra em contato com Adão e Eva, Jeová. Não é isso? E Jeová então diz, conforme a Bíblia, está lá, Moisés. Jeová diz: vocês podem comer de todas as coisas daqui, todos os frutos, só não pode comer dos frutos daquela árvore que está no centro do paraíso. No centro do paraíso. Aquela que vocês não podem tocar. É isso. Isso isso é uma história bíblica, né? Mas depois Jeová se ausenta, Jeová se ausenta. E o que a Eva faz? A Eva vai lá e colhe o fruto, né? Colhe o fruto dessa árvore, que diz que é uma maçã, mas não é uma maçã. Não tem nada. Na Bíblia não diz que, não dá o nome do fruto, né? A religião, né, que colocou como se fosse a maçã, né? A Eva dando a maçã para justamente o seu marido, né? Mas ela se alimenta daquele fruto proibido, né? Mas ela se alimenta daquele fruto proibido levado pela serpente. Uma serpente apareceu, é isso, e tentou. A Bíblia diz, né, que a Eva foi tentada, é isso. Essa serpente disse para Eva: não, vocês podem comer aqui daquele fruto, não tem problema nenhum. Isso. Que aquele é o fruto do conhecimento, é o fruto do conhecimento. Aquele fruto é o fruto do conhecimento. E se vocês comerem, vocês nunca mais morrerão. Está na Bíblia, nunca mais morrerão. E justamente, quem é essa serpente que faz essa tentação que faz a tentação justamente da mulher, da Eva? É justamente Lúcifer, que é a projeção do quinto sistema, do quinto senhor. Então, nós vemos aí uma relação do Jeová, o quarto, né? A quarta coisa, né? Relacionada com a quinta coisa, manifestado como Lúcifer, através de uma serpente. Mas tudo isso faz parte do processo cósmico. Por quê? Nesse cenário todo, o que estava sendo urdido? O que estava sendo feito? Estava sendo feito o quê? Colocando o homem, a consciência humana, diante da perspectiva de uma quinta coisa, de um quinto dia da criação. Jeová, 4 dias da criação. É isso. Aquela possibilidade do fruto do conhecimento é a possibilidade do conhecimento do quinto dia de criação. Então, e nós estamos no quinto dia da criação. É isso. Nós estamos no quinto dia da criação. Nossa consciência está se desenvolvendo para um quinto sistema evolutivo. O nosso mestre fala isso. Caminhamos para um quinto sistema evolutivo. Então, está tudo na Bíblia, de maneira simbólica, né? Então, essa é o que posso falar para o irmão Júlio. Realmente, o Jeová e Elder Revalred representam os 4 sistemas evolutivos, né? E justamente ali naquele drama da Adão e Eva com a serpente, está jogada a semente para uma quinta coisa, um quinto dia, né? O nascimento de um quinto dia, um quinto sistema evolutivo. Agora, a gente não pode entender isso pela Bíblia sem a base no conhecimento iniciático. É isso? Olha a importância do conhecimento iniciático. O conhecimento iniciático vem explicar. O conhecimento iniciático explica todo aquele drama escrito por Moisés na Bíblia, justamente dentro de um panorama cósmico, de como as coisas funcionam. Né? Isso é muito importante, essa informação do Júlio, né? Então, e a nossa participação para dar uma visão iniciática a respeito desse assunto. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli pergunta: qual seria a quinta letra? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta a ser feita. E o nosso irmão Guazelli está fazendo. Eu prometo investigar. Eu devo dizer que de tudo aquilo que
apareceu na minha frente, isso não quer dizer que não tenha esse conhecimento, mas de tudo aquilo que apareceu na minha frente pela doutrina secreta, pelo nosso mestre, é isso. Eu nunca vi uma referência a essa quinta letra. Qual a quinta letra? É claro que existe a quinta letra, mas eu nunca vi, na prática, algo referente a se falar sobre essa quinta letra, ou a sexta letra, a sétima letra, é isso. É claro que letras existem, né? Deve seguir o alfabeto hebraico, com certeza deve ter uma quinta letra hebraica. Eu não poderia responder de imediato, mas eu vou investigar. Mas uma coisa eu posso te dizer: a quinta letra existe, porque são 4 letras, existe uma quinta letra, assim como existe uma sexta letra, uma sétima e uma oitava coisa, né? Porque, aliás, tudo no universo, conforme o nosso mestre fala, se manifesta através de letras, de cores, de sons, né? Letras, cores e sons, né? Isso é a base do nosso universo, né? Então, como nós somos num quarto sistema evolutivo, tem uma quinta coisa, né? Então, isso aí é algo a ser estudado, para sabermos exatamente a respeito dessa quinta letra. Eu fico devendo, então, essa resposta, mas proximamente eu estarei investigando e estarei trazendo aqui algo que eu possa falar a respeito. Se eu encontrar também, né? Pode ser que nem exista, né, referências, porque eu nunca vi nenhuma referência a esse respeito, em nenhuma obra escrita ou revelação a esse respeito. Certo, professor. O Gerson Ribeiro, ele pergunta: Venerável professor Walter, pode comentar a frase "trago no interior a divindade, razão pela qual sou seu oráculo"? Veja bem, nós somos oráculos da divindade. É isso. Não temos consciência disso. É isso. O que é ser um oráculo? Ser um portador, ser um veículo da divindade. É isso. Todos nós somos, em potencial, oráculos da divindade. Nós temos a divindade em nós. É isso. Temos a divindade em nós e temos a possibilidade de transmitirmos tudo aquilo que a divindade põe em nós para fora. É isso. É questão, então, de nos tornarmos veículos. Aliás, todos os grandes mestres são oráculos. É isso. Ninguém faz nada por si mesmo. A verdade é a seguinte: olha, ninguém faz nada por si mesmo. Quem diz assim, eu faço isso, eu inventei isso, eu tive tal ideia, porque eu fiz, ele está iludido, porque ele não tem consciência, ele não faz nada, nada, porque tudo já está feito, tudo já está criado. Isso. A lei de Lavoisier, a lei química de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei de Lavoisier, do grande físico do século XIX, século XVIII, né, realmente não é uma lei química, simplesmente, é uma lei cósmica. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nós não criamos nada, não inventamos nada. Tudo depende daquilo que vem de cima, daquilo que está dentro de nós. Está dentro de nós já, está dentro de nós. Nós apenas precisamos desenvolver essa capacidade de sermos oráculos. Então, trago no interior a divindade, razão pela qual sou oráculo. Sim, é verdade. Nós temos a divindade dentro de nós. Agora, essa divindade que nós temos em nós, ela está adormecida. E é necessário despertar essa divindade. Né? Despertar essa divindade. Né? Conforme o Mestre Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Conhecer a verdade é justamente conhecer essa divindade que está dentro de nós. E à medida que nós conhecemos essa divindade, nós nos tornamos cada vez mais veículos dessa divindade para instâncias superiores. Por exemplo, a HPB ela sempre disse isso, que ela nunca ensinou nada dela mesma. A HPB sempre disse isso. Ela disse: eu não escrevi nada de mim mesmo. Tudo que eu escrevi foram os mestres que me deram, os escritos, eu adquiri nos escritos antigos, né, na Índia, no Tibete, né, isso eu não inventei nada. Né, isso. Apenas
eu dei um colorido. Ela disse que ela apenas deu um colorido dela especial para. Ela diz assim, inclusive ela diz que a doutrina secreta que ela escreveu em todos os livros, tudo que ela trouxe, é como se fosse um ramalhete de flores, um buquê de flores. Ela diz, então, que o trabalho dela foi apenas reunir essas flores num buquê e o que ela fez foi dar um laço. Ela pegou uma fita e amarrou essas flores. Uma coisa muito bonita e muito humilde de HPP. Assim também todos os grandes mestres falam isso, né? Jesus o Cristo falava assim: eu não faço nada por mim mesmo, é o Pai que faz por meu intermédio. Então, Jesus Cristo era um oráculo da divindade, mas ele tinha já, ele tinha, não tem, o conhecimento da divindade num grau muito superior ao nosso, nós sabemos, né? Jesus o Cristo é o futuro da humanidade, o nosso futuro. Você quer ver o futuro nosso? Jesus o Cristo. Né? Quer ver o futuro nosso? Vê Buda, Siddhartha Gautama. Quer ver o futuro nosso? Vê o Henrique de Souza. Não é isso? O nosso futuro está plasmado nesses seres, esses mestres que vieram nos dar essa visão fantástica do universo. Então, essa afirmação que está aí, trago no interior da divindade, é certo, trazemos a divindade dentro de nós. E somos oráculos. Agora, como nós temos essa divindade está adormecida, essa capacidade de ser oráculos também está adormecida em nós. Agora, isso só vai acontecer através do autoconhecimento. Isso, o autoconhecimento. Aliás, dentro da eubiose é ensinado isso, né? Que nós devemos ser iguais a Deus. Nós devemos ser iguais a Deus. Isso o nosso mestre nos ensinou isso. Nós temos que lutar, trabalhar, evoluir para sermos iguais a Deus. Nós temos a divindade em nós, mas a nossa consciência está presa aos problemas terrenos, aos problemas da personalidade. Então, nós temos que nos libertar dessas limitações e nos tornarmos cada vez mais melhores oráculos da divindade. Então, é isso mesmo que essa frase está absolutamente correta. Temos a divindade em nós, adormecida, mas ela vai despertando aos poucos, né? E à medida que ela vai despertando, nós vamos nos tornando cada vez melhores oráculos dessa divindade. Ou seja, em suma, reflete aquilo que o nosso mestre deixou bem claro. Devemos trabalhar pela obra do Eterno na face da terra. Devemos trabalhar pela obra do Eterno na face da terra. Então, devemos ser veículos do Eterno na face da terra para trazer todo esse processo evolutivo, o processo evolutivo para o ser humano, realizando a obra do Eterno na face da terra. É isso que eu posso falar. Muito bom, professor. A Eliane Pontes, ela pergunta, professor Walter, qual o volume da doutrina secreta o senhor está lendo nas lives? É o primeiro volume, Cosmogênese. Nós estamos estudando aqui nessas lives justamente o Cosmogênese de Helena Petrovna Blavatsky, o primeiro livro. É isso? São 7, né? São 7 publicações, né? São 7 volumes, né? São 6 volumes. Né? Temos aqui, olha, eu vou dizer, o volume 1 é Cosmogênese, o volume 2 é Simbolismo Arcaico Universal, o terceiro volume é Antropogênese, depois o volume 4, o Simbolismo Arcaico das Religiões do Mundo e da Ciência, o volume 5 é Ciência, Religião e Filosofia, e o volume 6 é Objeto dos Mistérios e Prática da Filosofia Oculta. Né? Então, nós estamos nos baseando nesses estudos, aqui, baseando na Cosmogênese, primeiro volume, da doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Certo, professor. Eu tenho uma pergunta aqui do Leonardo Almeida, né? Pergunta ou comentários, vamos ver. Professor, eu acho que no livro No Umbral do Mistério, de Stanislas de Guaita. Stanislas de Guaita. Isso, se fala do mistério das 4 letras e de uma quinta. Infelizmente, não tenho esse livro. Li na biblioteca do meu departamento. O senhor tem esse livro, professor? Não, não tenho. Já ouvi falar. Já ouvi falar desse livro, mas não li esse livro, não cheguei a ler. Mas a gente pode pesquisar.
Na verdade, em todos esses anos que eu tenho estudado, eu nunca vi uma referência. Eu nunca vi uma referência nem na doutrina secreta, através da HPB. Bom, pode ser que eu não tenha visto a referência, pode ser que exista essa referência e alguém já tenha lido, né? Porque é como a gente diz, a gente não sabe tudo, a gente apenas sabe um fragmento, né? Por exemplo, desses 6 livros da HPB, eu estudei alguma coisa, mas é impossível por um ser humano, né, saber tudo isso, né? É impossível, muita coisa, né? É um volume muito grande de conhecimentos, né? Mas a gente vai sabendo aqui e ali, pesquisando, né? Aliás, o conhecimento é infinito, né? Não tem fim, né? Agora, de uma coisa eu posso dizer para nosso irmão Leonardo, né? Leonardo, né? Que Stanislas de Guaita pode ter falado no mistério das 4 leis de uma quinta letra. É questão de pesquisar e ver o que ele fala. Né? É questão de pesquisar. Eu também não tenho esse livro, mas o irmão disse que leu na biblioteca do departamento. Então, é um assunto a ser pesquisado. Né? Eu vou pesquisar esse assunto porque eu nunca vi. Eu, pessoalmente, nunca vi uma referência exata. Mas, de uma coisa eu sei: se tem 4 letras, a quinta tem que existir, e a sexta, não só a quinta, como a sexta e a sétima. Mas eu não tenho objetivamente que letra do alfabeto tem. Aí seria, se é Yod, Balret, seria a letra do alfabeto hebraico, né? Com certeza, né? Teria que seguir a letra do alfabeto hebraico, né? Uma quinta letra no alfabeto hebraico, uma sexta letra do alfabeto hebraico, aí então teria que ver especificamente esse estudo com relação ao estudo do mundo hebraico, né? Porque a gente sabe que Jeová é o nome hebraico, né? Vem justamente de Yod, Evalret, né? Então, com certeza, esta quinta letra deve estar contida dentro do conhecimento do mundo hebraico também, né? Se é que alguém falou, se é que alguém já explicou, se é que alguém já falou no livro, mas o nosso irmão disse que leu nesse livro de Stanislas de Guaita. É uma coisa a ser pesquisada. Eu, de momento, não poderia dar uma informação precisa, porque eu não tenho essa informação. É isso. Mas eu acho importante isso, importante. A gente estudar isso e ver, realmente. Mas de uma coisa eu sei: que existe a quinta letra, existe, claro. Se existe 4, vai existir a quinta, a sexta, a sétima, né? Isso, evidentemente, mas algo a ser pesquisado. O professor, o Júlio Teixeira coloca o seguinte, ó. A quinta letra poderá ser em razão do quinto universo e em nós mental abstrato? Sem dúvida, a quinta letra está ligada com a quinta coisa. A quinta letra está ligada com o quê? Com o quinto sistema evolutivo, não é verdade? Agora, a questão de pesquisar no mundo hebraico, aí precisaria muito estudo, precisaria ver obras. Não é questão de pesquisar, ver fontes de conhecimento, né? De mestres e tais, né? Mas uma coisa que o nosso irmão falou: essa quinta letra está relacionada justamente com o segundo trono. O segundo trono, né? O segundo trono, justamente o quinto sistema evolutivo. É isso? O segundo trono, o Akasha, né? Está relacionado com o quinto universo. E esse quinto universo, em nós ele representa o mental abstrato, exatamente, em nós, no centenário, viu? Porque sempre há algo superior no nosso universo, o centenário superior se projeta como centenário no inferior também, né? Então, nós temos um centenário no nosso universo, né? O nosso universo, desde o Sol central até o mais baixo, existe um centenário, né? E dentro de nós existe um centenário também, que corresponde aos nossos chakras, né? A nossa quaternária inferior e a nossa tríade superior. E é claro que a nossa quinta coisa é o mental abstrato, realmente. A nossa quinta coisa é o mental abstrato. Mas não é uma quinta, não é o quinto universo ainda, né? O nosso mental abstrato não é o quinto universo ainda. É a relação que existe entre a nossa estrutura com a estrutura superior. Então, o nosso mental abstrato está relacionado com uma quinta coisa, assim como o nosso Buda está relacionado com uma sexta coisa, e a Atman com uma sétima coisa. O desenvolvimento dessas 7 coisas
desse centenário, nos possibilita entrarmos no caminho do segundo trono. Somente isso. Nós temos que desenvolver esse centenário em nós. Esse centenário que existe em nós tem que ser desenvolvido. Fazer a união, a harmonização do quaternário inferior com a tríade superior, para então conquistarmos o adeptado. Aí sim, nos tornarmos adeptos. Quando nos tornamos adeptos, nós nos tornamos super-humanos. E quando nos tornamos super-humanos, nós teremos a possibilidade de caminhar além do Akasha, além do segundo trono. Porque até o segundo trono é humano, depois, além do segundo trono, é super-humano. É isso. A consciência é super-humana. Todos os mestres que estão acima do Akasha são super-humanos. É isso. Tem um comportamento super-humano. Então, a quinta letra está relacionada também com o mental abstrato, justamente. Uma quinta coisa em nós. Nós, na raça ariana, estamos vivendo uma quinta coisa. Não é isso? Estamos vivendo uma quinta coisa em nós. Não é isso? E isso é muito importante. Por isso que nós estamos aqui na quinta raça mãe, né? Quinta raça mãe ariana, né? E tanto que a quarta raça mãe, que foi a Atlante, ela desenvolveu mental concreto. É isso? O que a raça Atlante desenvolveu? Mental concreto, justamente o mental do quaternário. Desenvolveu uma quarta coisa. Nós estamos desenvolvendo uma quinta coisa em nós. Em nós. Não é uma quinta coisa cósmica relacionada ao quinto sistema, não. Uma quinta coisa em nós. Depois, vamos desenvolver uma sexta coisa em nós, que é Budi. Depois, desenvolveremos uma sétima coisa em nós, que é Atman. Aí, perfazendo essa tríade com o quaternário, então fazemos a união e formamos a harmonização do setenário, que nos dá a possibilidade do adeptado. Nos tornamos adeptados. Aí, com o caminho aberto para a quinta coisa. E o nosso mestre diz: o futuro da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos. Veja bem, quando o nosso mestre diz que o futuro da humanidade é tornar-se uma raça de adeptos, significa a raça humana deverá transitar para um quinto sistema evolutivo. Pronto, está bem claro. Quando todos os seres humanos estiverem num estado adaptado, então estarão justamente num quinto sistema evolutivo, não é isso? Como super-humano. Então, essa é a resposta que eu posso dar para o nosso irmão, mas fazendo essa distinção das tônicas, né? Da questão do quinto universo na verdade, esse mental abstrato é uma projeção arquetipal do quinto universo no mental abstrato, né? O quinto universo projetado no mental abstrato, mas é apenas uma projeção arquetipal. Né? O professor, o Júlio Teixeira lembra também que Ré é a quinta letra hebraica. Tudo bem, o nosso irmão, se ele tem disposição para obter esse conhecimento, nós agradeceríamos. Né? Mas eu estou dizendo que eu não tenho informações de momento, né? Eu não vou. Eu agradeço o nosso irmão Júlio, né, pela informação, mas fica em suspenso isso até a gente chegar a uma conclusão mais definitiva. Né? Então, eu só quero agradecer ao Leonardo Almeida por trazer essa questão, viu, Leonardo? Uma lembrança turva, que, na verdade, a gente vai tentar clarear tudo isso, né, professor? Não, Leonardo, eu só quero dizer que isso que o Leonardo trouxe a respeito de uma quinta letra, isso é perfeitamente factível, possível. Claro, existe uma quinta letra. Existe uma quinta letra, né? Claro que existe. Né? Agora, isso aí está relacionado com a tradição hebraica, né? Porque o Jeová provém justamente de uma determinação hebraica dos 4 dias da criação, né? Yod, Rev, Laet. Então, a gente precisa estudar a tradição hebraica, ver todos o que tem nos conteúdos, para a gente ter uma visão certa, concreta e iniciática. Né? Veja, na iniciação, nós não podemos dar suposições. Né? Isso não faz parte da iniciação. Isso é muito importante. Né? A gente não pode fazer suposições. A ciência faz suposições, por isso que nós falamos. Né? Existe a hipótese e a teoria. A ciência tem hipóteses. Depois se prova isso através de uma teoria, quase uma teoria. Mas na iniciação, não. Tem que ser dados concretos, dados certos.
através da ciência iniciada das idades. Conjecturas, não há possibilidade de fazer conjecturas, senão deixa de ser, senão deixa de ter a rigidez da ciência iniciada das idades. Então, nós temos que nos basear em fatos absolutamente corretos, com fontes fidedignas, e isso é muito importante. Bom, vamos lá. A Andrea coloca o seguinte: nosso futuro é trazer a Agartha para a face da Terra sem doar. Exatamente. O futuro nosso é justamente fazer com que a Agartha se manifeste na face da Terra. Isso significa o quê? O mundo. Nós falamos o quê? A Agartha, a gente fala assim, hipoteticamente ou de forma maiábica, nós falamos assim, a Agartha é o mundo dos deuses. Né? E realmente a Agartha é o mundo dos seres evoluídos que estão lá porque atingiram um estado de evolução superior ao nosso já. Né? Mas a tendência da evolução é que a Agartha se manifeste na face da Terra. Né? E o nosso mestre fala isso, o professor Henrique José de Souza, veja, não sou eu que estou falando, isso é ensinamento do professor Henrique José de Souza. Ele diz, no ano 3005, a Agartha virá para a face da Terra. Agora, quando nós dizemos, vamos deixar bem claro, quando nós dizemos que a Agartha virá para a face da Terra, isso quer dizer o seguinte, a Terra atingiu um estado de consciência para ser veículo de Agartha, isso que é importante. Quando a Agartha estiver manifestada na face da Terra, significa que o ser humano já atingiu uma consciência agartina, então há uma harmonização, há uma afinidade vibracional. Para que a Agartha venha para a face da Terra, é necessário que se haja uma afinidade vibracional. Hoje é diferente. Um ser agartino pode vir para a face da Terra, mas ele vai sofrer, ele sofre aqui. A gente sabe disso. Vou falar novamente. Toda vez que um ser agartino vem para a face da Terra, ele sofre, ele é perseguido, ele é molestado. É isso. E todo ser superior é crucificado, é perseguido. A gente sabe disso através dos séculos. Todo ser superior que vem aqui, para o nosso padrão vibratório, ele é perseguido, é molestado, é perseguido, é crucificado, é morto. Não é verdade? Vai chegar um dia que esses seres poderão se manifestar plenamente na face da Terra, porque a afinidade vibratória vai existir. Então, seres superiores de Agartha poderão vivenciar no plano humano de maneira tranquila, de maneira harmônica, sem serem perseguidos, molestados ou crucificados, como muitos foram, ou queimados, como o Pitágoras foi queimado vivo. Né? Então, isso é muito importante. Dizer que a Agartha vem para a face da Terra significa o seguinte, que a vibração da humanidade estará em harmonia com a vibração agartina. Então, há esse processo de conjunção. Isso significa que, nesse momento, nós estaremos com as portas abertas para o segundo trono. Pronto. A humanidade estará com as portas abertas para o segundo trono, para um quinto sistema evolutivo. E isso é inevitável. Isso é inevitável. Isso vai acontecer. Quer queiram, quer não queiram. Quer lutem, quer as forças das sombras lutem contra, não adianta. Isso vai acontecer. Porque as forças das sombras também terão que se regenerar. Veja bem, as forças das sombras que lutam contra isso, elas vão ter que se redimir também. Vão ter que entender o que eles estão fazendo, se redimir, retomar seu caminho evolutivo. Porque a evolução é inevitável. É isso. Tudo se transforma. Tudo se transforma. É lei universal. Professora Alicia Martinez Freire, ela pergunta: o que a Ubiose diz sobre os Anunnakis, extraterrestres que supostamente colonizaram a Terra? Eu devo dizer que na Ubiose não consta esse conhecimento. Nunca. Esse termo Anunnakis não existe na Ubiose. O que eu posso falar é isso. Nunca li, o mestre nunca falou, não há nenhum registro, nenhum livro, nada, nada. Eu já li muito, então eu não posso falar, porque. Agora, eu não estou dizendo que esses seres Anunnakis não existam. Veja bem. Veja bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que esses seres que a Alice está falando, Anunnakis, não existam. Mas eu estou dizendo que não é citado nem na eubiose, nem na doutrina secreta, e nem na teosofia, em lugar nenhum. Então, é só isso que eu posso falar.
Tá. O professor, aproveitando essa pergunta, o Leonardo Almeida ele faz o seguinte comentário. Boa noite, Alice. Suspeito muito que seja Asuras e Agnivatas. Eu nunca ouvi falar isso, professor. Bom, veja bem, suspeitar, a gente pode suspeitar, mas a gente tem que falar uma coisa que seja, que tem uma fonte, né? Eu não tenho uma fonte específica que me diga que esses Anunnaki sejam Asuras e Agnivatas. Não existe fonte. Eu estou dizendo, não é o Walter, é as fontes. Eu não tenho fonte que me indique, tanto da eubiose como da teosofia, esse nome não aparece em lugar nenhum. Nunca li esse nome. Né? Mas essa relação que existe com a Agnes Vatas, pode ser que exista, pode ser. As terminologias variam, né? Existem muitos livros que dão nomes diferentes para várias coisas, né? Então é possível que exista uma relação, mas que não consta da doutrina secreta, pelo menos naquilo que eu li, já li muito, né? E nunca ouvi nem na eubiose, isso não consta, não consta. Então eu não poderia dar uma resposta, porque não consta da eubiose esse nome, nem da doutrina secreta. Muito bom, Pelo menos, professor. não consta, pelo menos naquilo que eu conheço, né? Agora, se alguém já o leu, se alguém porventura aqui do nosso grupo já abriu um livro da teosofia, abriu um livro qualquer e está lá no NACS, então, por favor, comuniquem a nós. Estamos aqui Bom, para isso. Estamos aqui para estudar. isso. Pelo avançar da hora, eu só queria comunicar que nesta próxima terça-feira, dia 21 de fevereiro, não haverá nossa roda de conversa, né? Seria no dia 22, terça-feira, né? Em função da Convenção Internacional da SBE, Sociedade Brasileira de Obiose. Hoje foi o credenciamento, mas a abertura será amanhã, dia 20, tá? E o encerramento será dia 24, tá? Quinta-feira, dia 24. Então, em virtude disso, não teremos a nossa roda de conversa agora. Eu só quero deixar já pré-agendado que a nossa próxima roda de conversa só será na terça-feira do dia 1º de março, tá? Às 20h40, no mesmo horário, e o tema será Araguaia e São Félix, lendas, mitos e algo mais, tá? Com a nossa querida professora Edna Mafalda, né? E também com a Erotildes Milho-Homem, que é uma escritora, folclorista, professora, então elas vão debater o tema, e os mediadores Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Mas na próxima semana a gente volta a dar esse recado, então lembrando que nessa próxima terça-feira, dia 22, não teremos a roda de conversa em função da Convenção Internacional da SBE, então só retorna a roda de conversa no dia 1º de março. Mas sábado que vem estaremos aqui, né, professor? Se Deus quiser. Eu só quero agradecer a todos. É muito importante a participação de vocês, a audiência de vocês. Eu não sei se vai dar tempo, professor, do senhor responder o Guilherme Guazelli, né? O senhor Maitreya é o portador da quinta letra, professor? Veja bem, o senhor Maitreya é o senhor dos três mundos. Veja bem, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que as 5 letras. Veja bem, qual é a definição de Maitreya? O senhor dos três mundos. É isso? Então, ele é muito mais do que isso. Isso que eu posso falar. Né? Mas é claro que a quinta letra, podemos dizer, existindo é projeção de Maitreya, evidentemente. Mas a história de Maitreya é muito mais extensa, porque representa algo fantástico para o processo, para a evolução da humanidade, né? Então essa é a resposta que eu posso dar. O assunto é complexo, né? Mas É bem complexo, professor. ele é portador. O senhor Maitreya é portador da quinta letra. Eu posso dizer que a quinta letra é projeção dele. Isso eu posso dizer. Né? Se existe uma quinta letra, é projeção de Maitreya. Faz parte da consciência dele, é projeção dele. Então, porque Maitreya, na verdade, são 7 Budas manifestados, sete
mudas iniciais, se manifestam num muda integral, né? Então, é uma visão grandiosa, né? Do universo, né? E no nosso planeta, né? Mas podemos dizer que ele não é portador. Essa resposta é certa. Ele não é portador, mas essa quinta letra existindo é projeção da sua própria consciência. Professor, para finalizar, o Roberto Gonçalves pergunta: qual ciclo se encontra a eubiose como escola? Como ciclo? Não entendi. Também não. Qual ciclo se encontra a eubiose como escola? Veja bem. O ciclo, na verdade, veja bem, na verdade a pergunta do nosso irmão Roberto não é, ela tem fundamento, né? Eu vou explicar por quê. Veja bem. Toda escola iniciática, ela faz parte de uma tônica. Veja bem. Então, a eubiose, ela tem uma tônica, então é um ciclo. Então, isso eu posso dizer para o nosso irmão que realmente a eubiose ela faz parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, faz parte de um ciclo. Ele Não é o fala final. duração, professor. Eu acho. Será que são os graus? Ele fala duração. Os ciclos são 5 graus 5 de graus. preparação. Eu ia dar uma outra Peregrino. resposta. Isso. Então, ele quer saber a duração. A duração. São 5 graus. 5 graus. 5 graus para a formação. Agora, o tempo, quer saber? Isso. 5 anos. 5 anos 5 para anos. entrar. 5 anos. Cada grau é um ano. Cada grau, por exemplo, peregrino é um ano, depois outro grau é um ano, um ano, um ano. 5 graus dá 5 anos para entrar na sociedade como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Se for em tempo de duração, é isso. 5 anos. Para se fazer os 5 graus. Para depois entrar na série interna. Eu pensei que ele estava falando ciclo, mas o ciclo evolutivo. Mas eu já quero aprender, eu já vou aproveitar para terminar essa resposta. A eubiose é importante isso. A eubiose faz parte de um ciclo evolutivo. Não é o final, não é o final, é um ciclo, né? Então, o nosso mestre veio, tanto que, olha, o nosso mestre diz o seguinte, que uma definição que ele dá de eubiose. Eubiose é teosofia posta em prática. Olha só, é a tônica do ciclo. A tônica do ciclo é nós deixarmos de sermos apenas teóricos e colocarmos em prática. Chegou a hora da prática. É a prática. O terceiro milênio é a hora da prática. Colocarmos aquilo que está na teoria toda que nós temos, nos Vedas, nos Upanishads, em Jesus o Cristo. E isso eu não tenho a menor dúvida. Colocar em prática na vida humana, tornando a vida humana mais humana, pelo amor ao próximo, pelas relações humanísticas, pela pregação da verdade, da justiça, tornando a humanidade um local sereno, justo, onde as pessoas possam viver harmonicamente. Então, disso eu tenho certeza. Esse é o ciclo da eubiose, que o nosso mestre diz. Teosofia posta em prática. Isso que eu queria falar. Então, toda instituição tem um ciclo. A teosofia foi um ciclo. A eubiose é outro ciclo. Mas existirão outros ciclos durante o terceiro milênio, outros ciclos irão acontecendo, novas instituições irão aparecendo ou irão mudando de nome. A própria eubiose ela vai se transformando. A eubiose não é uma coisa estática, ela vai se ampliando, se modificando, modificando. Não é, a eubiose, na verdade, é uma instituição, ela é composta por seres humanos. Veja bem, seres humanos. Nós fazemos parte da eubiose, é uma instituição, são seres humanos. Então, o nosso processo todo é a nossa própria evolução para transformarmos cada vez mais a eubiose em direção de ciclos cada vez mais evoluídos, até chegarmos no ano 3005, que é um ponto bastante específico da evolução da humanidade, da quinta raça havaiana, conforme ensinamento do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza. Eu só vou fechar com essa daqui, que eu preciso fechar, viu, pessoal? Guilherme Gazete Neto, as escolas acadêmicas são iniciadas, professor? As respostas. As escolas acadêmicas não são iniciáticas. Não são iniciáticas. A escola, veja, a ciência acadêmica não é iniciática, porque ela tem, veja bem, a ciência acadêmica nossa é baseada no positivismo.
O positivismo tem uma base iniciática? Em certo aspecto, sim. Em certo aspecto, não. Mas devemos dizer que a ciência acadêmica, hoje, no mundo atual, é positivista. Então, ela renega Deus, ela renega. Veja, a ciência acadêmica renega uma origem inteligente do universo. Só isso já é suficiente. A ciência acadêmica, ela renega a possibilidade do universo ter uma origem consciente, uma origem inteligente. Isso é tudo na base da física, da química, da biologia. Então, isso aí não é iniciação. Isso não está dentro de uma iniciação. Agora, uma coisa eu posso dizer: a ciência, o mundo acadêmico vai tender para a iniciação. Isso é verdade. O mundo acadêmico está com uma tendência para a iniciação. E já temos, eu já posso, depois, numa próxima oportunidade, eu posso até detectar determinados pontos da ciência acadêmica, onde a gente vê o sentido da iniciação sendo desenvolvido. Então, a ciência acadêmica vai ter que mudar o patamar do seu conhecimento e atingir o nível iniciático. Mas a resposta é essa: a ciência, o mundo acadêmico não tem uma base iniciática ainda, mas vai ter no futuro. Professor, parabéns, muito bom o programa de hoje. Eu quero agradecer a participação de todos, tá? Prestigie o nosso canal, coloca o like lá e até a próxima, até o próximo sábado. Bom final de noite, bom domingo a todos. Até mais. Muito obrigado a todos, luz, paz e amor para todos, e fique com Deus e até agora, sábado que vem, dia 26. Fique com Deus.